interessante, publicado, né? A gente consegue enganar bem às vezes. Na verdade, se você tem um tema que poderia ser árido, né? Quer dizer, a pauta é fazer a história da faixa presidencial, como é que esse símbolo foi criado, quantas foram, que presidentes, a partir de que presidente foi usada, né? Por que se houve a necessidade de haver uma faixa que simbolizasse a passagem do poder. Eu acho tudo isso interessante, mas de acordo com a forma como você se expresse, pode ficar uma coisa um pouco aborrecida ou de pouco interesse. Na ocasião, eu achei que a boa maneira de contar era narrar na voz da própria faixa. É um recurso que eu uso, sim, não tenho prurido de usar quando eu acho que funciona. Tem aí uma matéria também que é de uma onça atropelada na Anhanguera, e que eu conto pela voz da onça, inclusive com um estilo rosiano ali, emulado do Guimarães Rosa, do meu tio Aretê, por causa porque eu achei que ali, se a ideia era conseguir identificação com o animal, com o sofrimento dos animais, próximos dos condomínios chamados ecológicos, né, que são construídos à beira de mata, só para servir apenas para espantar os bichos de lá e eles morrerem atropelados nas estradas e tal. Talvez fosse mais interessante contar de onde veio essa onça, mais ou menos, de que pedaço da mata, meio pelos olhos dela. Eu fiz dessa maneira. Mas é uma coisa, tanto a matéria da faixa quanto da onça, que eu diria excepcional. Assim, a maioria das minhas matérias são escritas no uso da terceira pessoa, mais tradicional, na narrativa, porque eu tenho também esse receio de que a coisa vire um ornamento. Eu acho que ela funciona quando ela é aquilo, quando a expressão, a forma do texto está a serviço da melhor expressão daquela apuração, no caso, que você tem, né, da reportagem. Então, no caso da faixa, foi uma maneira de tornar interessante também o relato, aqueles relatos históricos sobre um objeto, né, sem ter que simplesmente contar os fatos históricos de maneira enumerada. Assim. É um gênero, né? A professora estava dizendo que vocês já trabalharam com isso, tal perfil de objeto, né? Descrição de objetos, tem também perfil de lugar, que é mais ou menos o que eu fiz com a Casa da Morte, né? Que as memórias das pessoas que moram lá vão se sucedendo com as memórias do que aconteceu de horror ali, né? Então tem um menino que aprendeu a engatinhar ali e alguém que morreu um tiro na mesma sala. É uma coisa muito forte. Então a ideia de você botar juntas essas informações, esse contraste gera um impacto maior, um interesse maior do que eu simplesmente contar como é o dia a dia de quem mora lá e como eram os horrores daquela época. Então é uma forma de você trazer a mesma informação, se a informação for frágil, se a apuração for boa, eu acho que a coisa também não adianta você salvar com o texto. Não é um negócio que tenha que funcione, né? Que aconteça dessa maneira. Mas o jornalismo literário, ou seja lá que nome esse negócio mereça ter, não é só o texto, a conformidade do texto. É basicamente, eu acho, um jeito de olhar a pauta, de você imaginar como fazer isso. Por exemplo, na Casa da Morte, como eu posso fazer com a faixa. Ou, por exemplo, numa outra matéria que eu também fiz e está no livro, que nos chegou na Trip, como uma possibilidade de encobrir o dia a dia dos médicos plantonistas de pronto-socorro, né, que vivem uma rotina de adrenalina violenta e tal. E na hora de decidir como interessar o leitor da Trip, que é um jovem de classe média alta, a maioria gosta de surf, não necessariamente está preocupado com essa realidade dos hospitais e tal, foi pegar alguém do universo dele que estivesse lá. Então eu procurei um médico residente, que fosse jovem, classe média alta, jogava vôlei em Pinheiros, e era o médico residente que estava no hospital de periferia mais violento de São Paulo. Então ali eu tinha todos os elementos, já na ideia de pauta, os elementos para atrair o meu leitor. O leitor, que é um jovem de classe média alta, vê alguém como ele, metido num hospital de periferia em São Paulo e vivendo aquela experiência. Então, eu também acho que a pauta, a própria embocadura da pauta, o olhar que você faz para ela já é a maneira, não é só o texto, a forma do texto, como todo mundo normalmente costuma dizer quando se refere ao jornalismo literário narrativo.